Amados irmãos, a paz do Senhor. Eu peço perdão pela demora quanto ao vídeo. Está saindo só hoje, sexta-feira, mas meu filho mais velho estava tentando colocar em meu celular um novo sistema para que as aulas de instrução se tornem cada vez melhores. A gente quer melhorar para que a obra de Deus cresça cada vez mais. Muito bem, chegamos à nova revista e louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como os irmãos viram, na primeira revista nós fomos exatamente do início da igreja até a reforma. E com os pré-reformadores nós terminamos a nossa querida primeira revista Só lhe deu glória, né? Agora estamos com a nossa segunda revista, né? Eu tenho uma alegria muito grande de tê-la aqui em minhas mãos. E aqui está, nossa amada segunda revista. Veja que nós agora vamos, também só lhe deu glória, porque estamos glorificando a Deus por todas as coisas. E nós agora vamos, meu amado irmão, da reforma ao cinquentenário, né? Da reforma ao cinquentenário. Então, meu amado irmão, nós louvamos a Deus pela sua vida, por toda a dedicação, e não havia outra forma de escrever essa revista senão continuando com a 10ª lição que nós vimos na última revista. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Então a reforma foi um grande reinício para a humanidade. Foi um brilhar grande e enorme da luz de Cristo para toda a humanidade. É por isso que no índice de sua querida revista nós temos exatamente o quê? Todas as lições com o título Brilha a luz em tal local. Brilha a luz em tal local. Isso significa o quê? Isso significa que a nossa querida reforma, ela foi uma luz que se espalhou da Alemanha, fortemente influenciada pelo grande reformador, homem e servo de Deus, Martinho Lutero, e esta luz se expandiu, 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 expandiu por todo o mundo até chegar a nós. É por isso que nós vamos estudar na nossa querida Escola Bíblica Dominical. E se você pegar o sumário comigo exatamente agora, veja que interessante. O nosso sumário é exatamente esse, ó. Brilha a luz na Alemanha, brilha a luz na Escandinávia, brilha a luz na Suíça, brilha a luz na França, brilha a luz na Escócia, na Inglaterra. Aí, obviamente, vem a questão da contra-reforma. Os queridos padres, né? Na época da igreja, e o Papa não gostou muito da luz que estava brilhando. Aí eu falo da contra-reforma, e aí continua o nosso sumário, até chegar à luz no Brasil. Brilha a luz no Brasil, parte 1, brilha a luz no Brasil, parte 2, brilha a luz no Brasil, parte 3, brilha a luz no Gama, ou seja, na nossa querida igreja sede. Por isso que nós vamos desde a Reforma Protestante até o nosso cinquentenário. Então, está preparado para essa grande viagem? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu me alegro de continuar trabalhando com você, creio no seu trabalho, espero pelo seu trabalho, que o povo de Deus continue sendo abençoado através da sua vida. Muito bem, vocês com certeza já leram 2, 3, 4, 5, 20 vezes esta primeira lição, que é brilha a luz na Alemanha e brilha a luz na Escandinávia. Como vocês podem ver, meus queridos e prezados irmãos, na página 4 e na página 5,
você tem uma rápida história sobre a vida de Lutero após ele simplesmente colocar na igreja de Wittenberg as 95 teses, tá bom? Para quem não sabe, e aí estou já na página 4 e na página 5. Para quem não sabe, alguns historiadores desconfiam bastante que Lutero tenha colocado essas teses na igreja de Wittenberg. Para alguns historiadores, não há registro histórico seguro quanto a isso, mas as 95 teses um dia apareceram e dali se rompeu toda a reforma protestante. Olha, irmãos, eu vou ser muito franco, eu prefiro acreditar em quem viveu mais de... eu prefiro acreditar em quem viveu mais do que 25 a 30 anos de sua vida ao lado de Lutero. Está falando de quem? Eu estou falando de Melanchthon, Felipe Melanchthon, que foi o grande amigo e auxiliar de Lutero. Eu prefiro acreditar em Melanchthon. Foi Melanchthon que escreveu em uma de suas obras, me desculpe, não consigo me lembrar agora qual foi, já li tanta coisa, glória a Deus. Mas foi Melanchthon que simplesmente ficou no lugar de Lutero, depois que Lutero partiu, ele que continuou com a igreja luterana e protestante da época. E Melanchthon, meu amado irmão em Cristo, foi exatamente este homem que disse que Lutero fixou 95 teses na igreja de Wittenberg no dia 31 de 10 de 1517, justamente porque sabia que na dia 1º seria o dia da missa de todos os mortos, né, de todos os santos mortos, e ali ele poderia divulgar suas ideias contra as indulgências. Muito bem, eu prefiro acreditar e não há problema nenhum em não acreditar. A grande questão é que as 95 teses foram escritas por Lutero e ali ele estava chamando para um debate, todos aqueles que se pautavam de forma contrária àquilo que ele tinha ensinado, ou seja, contra as indulgências. Ele estava indo contra a venda de salvação promovida pela igreja através de um malandro chamado Johann Tetzel. E isso que está acontecendo no celular, meu filho já tinha me avisado que ocorreria. Nenhum problema, a gente volta nas telas toda vez que precisar e você tem o estudo completo. Tá bom? Muito bem. Como eu vou ministrar a lição no domingo? Eu pretendo ministrar aqui na sede, mostrando uma série de slides e promovendo para os irmãos uma noção de que Lutero começou a trabalhar, mas ele mal sabia aonde que tudo isso ia chegar. E aí eu vou mostrando o quanto Deus foi misericordioso conosco, nos fazendo progredir de uma cidade desconhecida da Alemanha, que Wittenberg é uma cidade tão pequena, que não consta nem hoje nos mapas alemães. Você pode abrir qualquer mapa alemão, se ele não for completo, estará ali as cidades mais importantes. E Wittenberg não vai estar. Tamanha insignificância daquela cidade. Esse foi até um dos motivos pelos quais o Papa Leão X não se preocupou com Lutero. Disse que era um mongezinho bêbado falando de coisas que não conhecem, no caso as 95 teses, né? E, meu amigo, glória a Deus por isso. Lutero teve a possibilidade de trabalhar forte mesmo, com problemas sérios,
mas Lutero teve a capacidade de trabalhar forte e desenvolver todo o ministério que Deus lhe deu. Louvado seja o nome do Senhor. Então, como eu pretendo fazer? Vamos juntos? Eu vou abrir agora aqui a parte de slides. E você não se preocupe, eu vou disponibilizar para você via WhatsApp os queridos slides, tá bom? Vou disponibilizar para você, não se preocupe. Vou então agora tentar abrir aqui. Se tudo der certo, glória a Deus, tudo deu certo. Então, vamos para os slides e para a apresentação. Veja aqui o primeiro quadro de slide que surge aqui. Eu vou começar exatamente como está na lição, né? Brilha a luz na Alemanha. Ou seja, como a luz brilhou na Alemanha e Deus conduziu Lutero à reforma. Primeira coisa que eu vou fazer com eles é mostrar que a Alemanha, ela é um grande país, veja o território que ele ocupa, aqui no centro do mapa mundi, né? Aqui está a Europa, onde ela está ali de vermelho. Para cá nós temos o nosso querido Brasil, América do Norte, África, e lá está a Alemanha. Ali começou Deus a grande reforma protestante. Tudo bem, a gente sabe que tiveram os pré-reformadores, mas Lutero é uma figura ímpar e daí ele ser, entre aspas, como se fosse o grande patrono da reforma. Depois que eu mostrar esse slide, aí eu venho, obviamente, com um segundo slide. Era para aparecer aqui. Isso, voltei, porque estou apanhando. Glória a Deus. Uai, não sai do primeiro? Mas era para aparecer os outros. Parabéns para mim, né? O primeiro slide, aí vem o segundo slide. Irmãos, deixa eu ver o que eu fiz de errado aqui. Peraí, deixa eu voltar. Tenha paciência com o velhinho. Tenha paciência com o velhinho. Isso, eu já vi que tem o primeiro slide. Eles também já viram, né? Então, vamos aqui. Aí, o segundo slide que eu queria realmente apresentar é o slide aqui. Não sei se toda hora eu vou ter que fazer isso, mas me perdoe. Então, aqui você já não tem mais o quadro, o mapa mundi. Aqui você já tem a Alemanha certinha aqui. Mapa da Alemanha em 2018. Veja que aqui no cantinho está Portugal e Espanha, a bota da Itália. Aí de verde, o país primeiro de verde é a França. Ao lado da França, a Alemanha. E um terceiro mapa agora que aparecerá. Agora a Alemanha bem grande, bem forte, com as cidades grandes que ela tem, e veja que não está aqui Wittenberg. Mostrei a Alemanha para que eles possam saber que ela existe, que ela hoje ainda existe. Aí o que eu vou fazer? Eu vou mostrar o mapa da Alemanha, tá vendo aí? Em 1500. E o mapa da Alemanha em 1500, você pode ver que a Alemanha, de sobremodo, está aqui no meio, ela está bem no meio. Você está vendo que a Alemanha simplesmente está cheia de igrejas católicas? Então, em 1500, antes de Lutero fixar as 95 teses, não se tinha a presença de protestantes, se tinha a presença institucionalizada da Igreja Católica Apostólica Romana. E os protestantes eram aqueles nossos amados irmãos, os irmãos boêmios, os russitas, os valdenses, todo escondidinho aqui pelo meio, os lollardos lá na Inglaterra, mas você não tinha uma igreja institucionalizada, sistematizada.
Então veja que Lutero, quando fixou as 95 teses em Wittenberg, ele não queria mudar a Igreja Católica. Nunca foi da ideia de Lutero sair da Igreja Católica. Ao contrário, Lutero queria nela permanecer. O Papa é que o expulsou. O Papa é que o expulsou. E aí, veja que aqui não tem nem Wittenberg. Aí o que eu fiz? Eu coloquei um pontinho vermelho, coloquei uma seta e aqui está Wittenberg, uma das regiões mais simples da Alemanha, com a nossa querida Universidade Wittenberg, fundada por Filipe o Sábio, o grande rei que protegia Lutero. E veja que do nada, das coisas menores, Deus chama Lutero para a grande reforma protestante. Muito bem. Depois que eu apresentar isso, o que eu vou fazer? Eu vou apresentar o trabalho de Lutero. É óbvio que Lutero foi um grande homem de Deus. E aí, eu vou apresentar Lutero trabalhando pela reforma. É lógico, todos nós sabemos que a vida de Lutero foi sempre uma vida absolutamente extraordinária, uma vida de grande luta, uma vida de grande vigor, né? E essa parte do trabalho de Lutero você vai encontrar, meu amado irmão, a partir daqui do ponto 2 da nossa revista, Brilha a Luz na Alemanha, 2.2, Legados do Luteranismo. Olha como eu fiz para demonstrar isso para os meus alunos. Lutero, então, trabalha em prol daquilo que era a verdade, que era o quê? Que era, em primeiro lugar, restaurar a igreja, trazendo para dentro da igreja algo perdido. A centralidade da Bíblia. Centralidade da Bíblia. Lutero, então, pregava aqui, veja aí, ó, que interessante, que a Bíblia é a fonte de toda autoridade. Não há autoridade maior na vida humana que a palavra de Deus. Lutero pregava que a Bíblia era a fonte de toda a liturgia. Portanto, meu querido irmão, todos os cultos e tudo que acontece dentro do culto tinha que ser de acordo com a palavra de Deus. Lutero, então, destinava no culto, veja o ponto C, a centralidade do culto era a pregação e a exposição da palavra de Deus. Quarto lugar, Lutero defendia que a Bíblia era a fonte de todo conhecimento definitivo sobre Deus. Aí Lutero trouxe um problema muito grande para a vida, porque Lutero simplesmente, ele, de forma muito direta e absoluta, não reconhecia as encíclicas papais e nem a tradição da igreja. Tudo que fosse contra a Bíblia estaria errado. E que a Bíblia era a fonte de toda a vida cristã. Agora vamos juntos. Pense comigo, por gentileza, meu querido e amado irmão. Se você tem Lutero simplesmente lutando pela centralidade das Escrituras, então você tem alguém que vem absolutamente influenciado pelas ideias de John Wycliffe, pelas ideias de John Hus, pelas ideias desses dois grandes reformadores. Então, qual é o maior trabalho da vida de Lutero? O maior trabalho da vida de Lutero sempre foi a tradução das Escrituras para o alemão, sempre foi a pregação e a realização dos cultos, que na época Lutero também chamava de missa, em alemão, e obviamente distribuindo a palavra de Deus para todo mundo, porque ali está a grande verdade. Então, se ali está a grande verdade,
É lógico, 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 não há nenhuma, mas não há nenhuma outra viabilidade para a vida senão a centralidade das Escrituras. Tá bom? Isso eu deixei muito bem delineado na página 6 e 7, mas eu fiz aquele slide para ficar mais fácil do aluno entender. Então, o primeiro grande trabalho de Lutero foi esse, a restauração da centralidade da palavra de Deus. Segundo grande trabalho de Lutero. Então, vamos voltar para os slides, meu querido e prezado aluno. O segundo grande trabalho de Lutero foi exatamente o quê? Vamos lá, centralidade da Bíblia. Agora, eu voltei, desculpa. 2, importância da música. Gente, Lutero era um músico de primeira. Até para quem não sabe, coitado de Lutero, quando foi estudar em Erfurt, olha que nome lindo, né? Erfurt, na Alemanha, direito. Seus pais eram pobres. Seu pai estava crescendo financeiramente, mas seu pai era pobre. E a história conta que Lutero tinha que sair na hora do almoço cantando nas casas de alemães para pedir comida, pedir alimento. Tanto é que, segundo a história, e todos nós sabemos, uma senhora alemã gostou tanto dele com seu marido que, entre aspas, o adotou como filho, né? A Úrsula. Agora, Lutero sabia da importância da música. E Lutero era um compositor fantástico. Aquele hino, Castelo Forte é Nosso Deus, né? E, meu Deus do céu, fantástico. Vento, ó Rei dos Reis, livrar os teus fiéis para te guardar. Grande e glorioso Deus, Pai de todo o poder. Esse é Lutero. Lutero escreveu muita música. Agora veja como ele era estratégico, veja como o desejo dele era colocar a palavra de Deus no coração de todos. Ele sabia que a música era fundamental na preparação para o sermão. Então ele procurava, nos cultos, verificar músicas que preparassem o coração do povo para ouvir a palavra de Deus. Ele sabia que a música era fundamental na adoração. Ele dizia em suas obras, se os anjos louvam, se a natureza louva, se o céu louva, se as aves louvam, se baleias no mar louvam, porque o povo de Deus, dentro da casa de Deus, não pode louvar. E aí ele cria inários, ou seja, o que a gente tem hoje, tipo harpa cristã, ele cria inários com hinos lindos para que todos adorem a Deus. Agora, olha que fantástico. Os hinos que Lutero fazia visavam principalmente fixar a mensagem bíblica. Olha o ponto C. Fundamental para a fixação da palavra de Deus, da Bíblia. E Lutero sabia que a música ajudava bastante aquele povo sofrido da Idade Média, porque viver na Idade Média era terrível, e ele se utilizava muito da música na igreja, sabendo que a parte mais importante era a da palavra, não esqueça isso, como expressão sentimental humana. Então Lutero usava muito da música para também desestressar o povo, fazer o povo se sentir bem. Fazendo o povo se sentir bem, o povo queria voltar no outro culto, né? Na época ele chamava de missa, e assim a vida caminhava. Olha que gênio é Lutero. Olha que gênio é Lutero. Terceiro trabalho de Lutero, e legado que ele nos dá, não é só quanto à palavra de Deus e a centralidade, não é só quanto à centralidade da questão da música, né? Porque na Idade Média, a música que se cantava eram os cantos gregorianos em latim que ninguém entendia nada. Com Lutero, nós tivemos a música em alemão, glorificando a Deus, o povo entendendo e o povo expressando o amor de Deus. Olha que coisa fantástica esse homem. Agora, Lutero foi extraordinário quanto à educação. Vamos juntos, olha que interessante.
Lutero, ele simplesmente estabeleceu na Europa, com ele começa na Europa todo o sistema de ensino público. Tá, tudo bem. Os valdenses vão querer me bater nesse exato momento, porque os valdenses disseram que com eles é que começou o ensino público. Mas, pessoalmente, eu creio que institucionalizado, trabalhando pais com filhos, sem estar escondido, foi com Lutero. Lutero trouxe para o mundo a educação. O que Lutero queria? Lutero queria todo mundo lendo e escrevendo em alemão. Para quê? Para ler as escrituras que ele estava traduzindo para o alemão. Para quê? Para além das escrituras ser salvo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, Lutero estimulava, Lutero lutava, Lutero brigava pela educação. Escolas foram criadas em todo canto da Alemanha protestante para que a educação fosse realizada. Ele incentivou a criação de muitas universidades e ele estimulou literatura fantástica para crianças. Deixa eu conversar com você sobre isso, que isso é assim, é fantástico. Deixa eu voltar aqui para a nossa câmera, meu amado irmão. Não se preocupe, eu estou aqui, você está aí e a gente está aprendendo a usar o sistema que meu filhão colocou. Presta atenção, olha que fantástico isso. Com a educação, Lutero fez o povo alemão progredir. Você se lembra o vídeo que eu te passei daquela entrevista daquela senhora, esqueci agora o nome dela. Ela estava entrevistando um dos maiores sociólogos que nós temos hoje no mundo. E a Ana Maria Gabriela, eu esqueci, mas o vídeo está aí. Olha, ele foi enfático de dizer, o nosso problema é a nossa raiz. A raiz católica, ela tinha uma educação que privilegiava as elites para a dominação. Quem trouxe educação para o povo inteiro e libertação para o povo inteiro como valor foram os protestantes. E aquele homem não é protestante. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Irmãos, o saber liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Cristo nunca quis a ignorância. O Espírito Santo, inclusive, veio para quê? Para nos guiar em todas as grandes verdades, e as maiores verdades são as espirituais. Jesus sempre investiu querendo um povo sábio. Assim dizia Lutero. O Espírito Santo existe para nos guiar nas grandes verdades espirituais, mas também no conhecimento. Quanto mais conhecimento, mais a gente se aproxima de Deus, meus irmãos. Lutero é responsável pela maior revolução intelectual de todos os tempos. Vá atrás de todos os países protestantes e veja se a educação não é de primeira. Pode ficar tranquilo, eu estou voltando, glória a Deus. Veja se a educação não é de primeira, veja se as escolas não são de primeira, veja se as universidades não são de primeiras. Tá, eu sei que muitos desses países deixaram o Senhor Jesus Cristo. Né? Na própria cidade de Lutero-Wittenberg, o luteranismo e o cristianismo é muito baixo, por causa de tudo que o diabo fez, e nós vamos estudar. Nós chegaremos ao século XIX. Aqui ainda é o século XVI, 1500. Então, presta atenção. Olha que fantástico foi esse homem. Esse homem abriu escola em tudo que é canto. Esse homem divulgava o conhecimento. Esse homem queria que cada alemão soubesse ler e escrever, soubesse ciências, artes, matemática, a língua alemã e que principalmente soubesse a palavra de Deus. Recentemente, nos 500 anos da Reforma, a Alemanha ela colocou como um dos seus heróis nacionais Martinho Lutero, que foi o homem que trouxe a educação para o mundo alemão. Lutero, irmãos, foi tão fantástico
que o alemão a língua alemã se deve a ele. Ele, ao traduzir a Bíblia, ele criou toda a grande massa de regras alemães, da língua alemã. Vê como Deus é fantástico. Vê como Deus é fantástico. Então, Lutero foi um homem fantasticamente usado por Deus, que trouxe para dentro da igreja de novo o que estava fora e o que a Igreja Católica não queria, que foi a palavra de Deus. Palavra de Deus. Estou voltando, não se preocupe. Lutero trouxe de volta para dentro da igreja a centralidade da palavra. Lutero usava a música, os cultos eram fantásticos, os cultos eram alegres, os cultos eram felizes, mas a música nunca para engrandecimento pessoal. A música era para engrandecimento da palavra de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Lutero lutava pela educação. Irmãos, você sabia que em muitos sermões, Lutero brigava com os pais que estavam na igreja, dizendo, olha, vocês querem entregar seus filhos para o diabo, então não mande para a escola. Deixe em casa sem educação e entregue para o diabo, porque eles não lerão, serão marionetes na mão dos outros, serão entregues ao diabo. E Lutero não tinha meia palavra, não. Lutero não tinha meia palavra, não. Ele dizia que um dos principais sacerdotes de um pai e de uma mãe era levar o filho para o colégio, e dar-lhe conhecimento. Tá, tudo bem, na época, os colégios tinham a centralidade da palavra de Deus. O ensino teológico era muito forte, mas hoje nós podemos fazer isso em casa. E o maior de todos os legados do Lutero foram os queridos solas. Deixa eu voltar lá para nossa querida, o slide que eu vou passar nesse momento quando eu estiver falando com os irmãos. E vamos voltar lá. Olha que interessante. Então, o quarto grande legado de Lutero é os solas. Sola Escritura, sola graça, sola fide, solus Christus, sola Deo glória. Não foi Lutero que criou os solas. Tá? Não foi ele que veio com essa marca, sola Escritura, sola graça, sola fide. Tá? Nos escritos dele é que você encontra somente a Escritura. E aí ele bota entre parênteses, sola Escritura. Somente a graça de Deus é que salva. E ele bota sola graça. Somente a fé em Deus é que salva, sola fide. Aí depois vieram outros irmãos após Lutero, principalmente Melâncton, e trouxe também o emblema solus Christo e soli Deo glória. Soli Deo glória. Irmãos, aqui é fundamental. Deixa eu voltar para o nosso acesso absolutamente pessoal. Vamos lá, vamos voltar para a câmera. Presta atenção, meu amado irmão. Aqui está a grande, fantástica atuação desse homem. Quando você coloca de volta a Escritura no seu devido lugar, como centro de todas as coisas, a Escritura nos mostra quão pecadores e depravados nós somos. Sentindo o nosso pecado, a gente começa então a dizer, quem poderá nos retirar de tamanha desgraça? Aí a Escritura te ensina que Deus te ama e que Deus, por pura opção de amor, resolveu enviar seu filho para, matando o seu filho, descarregar nele toda a ira que ele tinha que descarregar em mim e em você e imputar a nós, dar a nós, toda a graciosa obediência de seu filho. Por que ele fez isso? Pura graça. Daí sola graça. Mas vem cá, eu não tenho que fazer nada. Eu não tenho que pagar penitência. Eu não tenho que pagar indulgência. Eu não tenho que tomar posições pessoais. Não, você tem que aceitar Jesus como Salvador. E crer que ele já fez tudo. Daí sola fide.
Pela fé somos salvos. Pela graça somos salvos. Mediante a fé. Isso não vem de nós. Isso não vem de obras para que ninguém se glorie. E a quem Deus pôde confiar tamanho empreendimento que foi a salvação do homem? Seu Filho Cristo. Daí solos Cristo. E quando a gente pensa em Cristo e tudo que Ele fez, aí só tem uma coisa a dizer sobre Ele. A Ele toda a glória. Louvado seja o nome do Senhor. A Ele toda a glória, toda a honra e todo louvor para todo sempre. Só lhe deu glória, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Isso foi revolucionário. Isso foi revolucionário. Você já imaginou como o indivíduo que vivia na Europa agora se sente livre, se sente feliz, se sente abençoado, porque Cristo volta a estar no centro, seu espírito volta a operar. Isso é absolutamente diferente de tudo aquilo que o catolicismo irresponsável estava fazendo na época. História é essa de salvação por intermédio de sacramentos? Sacramentos não existem. Deus deixou 2 só mandamentos: a ceia e o batismo e nada mais. E olha que a ceia é só para a lembrança do que Ele fez. Quem salva é Cristo. A vida volta. Olha, gente, quem era alemão na época voltou a viver, aprendeu a ler, aprendeu a estudar, voltou a pensar, e passou a ter uma relação direta com Deus, independente da Igreja Católica, independente de todo aquele peso das penitências, todo aquele peso desgraçado que o catolicismo quer te impor e que biblicamente é absolutamente falso. O catolicismo romano. O catolicismo romano não se sustenta à luz das Escrituras. Não se sustenta. E aí o que acontece? Aí, nesse momento, eu vou mostrar como esse trabalho de Lutero, nessas 4 áreas, redundaram a maior revolução de todos os tempos. De todos os tempos. Aí eu vou mostrar, de novo, o mapa da Alemanha. Vamos voltar lá? Vamos voltar, por gentileza, para o mapa da Alemanha. Vamos lá. Estou voltando aqui com você. Aí, se lembra que a gente estava aqui nos legados de Lutero, né? O último legado, trabalho de Lutero, o legado teológico, os solas, ok? Aí eu venho para o mapa da Alemanha. Se lembra que a Alemanha aqui todinha, se lembra onde estava o Wittenberg? Se lembra que a Alemanha aqui todinha era católico-romana? Pois é. Depois que Lutero trabalhou nessas 4 áreas durante toda a sua vida, e de Wittenberg a uma expansão extraordinária do Evangelho, olha o que aconteceu com a Alemanha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tá vendo a parte de cima preta? Pois é, Lutero tornou a parte norte todinha da Alemanha protestante. Louvado seja o nome do Senhor. Brilhou a luz na Alemanha. A parte sul da Alemanha continuou católica. A influência de Lutero não chegou lá de forma muito grande, muito forte, por questões históricas, né? Mas olha o que ele fez, irmãos. Olha o que ele fez. Olha em que se transformou a parte norte todinha da Alemanha. Todinha da Alemanha. E aí vai acontecer exatamente isso. A partir de Lutero, a parte norte não só da Alemanha, mas da Europa se torna protestante, e a parte sul da Europa continua católica. Olha que fantástico. Por isso que após brilhar a luz na Alemanha, a luz brilha agora na Escandinávia. Vamos junto aqui? Olha que fantástico. Escandinávia era um termo na época de Lutero que designava a Dinamarca, a Noruega, a Islândia e a Suécia. E aí eu fiz questão de colocar isso na página 8 e na página 9. E como é que eu vou explicar isso para a minha turma? Bem,
Aí eu vou dizer, olha, a revolução, a reforma protestante não foi algo que atingiu só o norte da Alemanha, mas atingiu o norte da Europa inteira. Atingiu, em primeiro lugar, olha que fantástico, atingiu em primeiro lugar a querida Dinamarca. Está vendo aí na sua revista, na página 8? Está vendo? Atingiu a Dinamarca. E atingindo a Dinamarca, o que eu vou fazer? Primeiro mostrar onde fica a Dinamarca. Aí eu fiz a mesma coisa, ó. Aqui está a Europa, tá vendo a Europa? Tá vendo o vermelhinho ali? É a Dinamarca. Tudo bem que no seu celular fica pequenininho, mas no reto projetor, quando você botar, o povo vai ver direitinho a Dinamarca. E ainda hoje existe a Dinamarca? Olha que interessante. Ainda hoje existe a Dinamarca. Eita, pastor, mas eu não estou conseguindo ver onde está a Dinamarca. Ótimo. Olha o que eu fiz. Mostrei direitinho na seta onde está a Dinamarca. Tá? Então veja aqui, ó, no mapa aqui do lado da esquerda está a Europa. Veja que a Dinamarca está bem perto da Alemanha. Tá vendo? A Alemanha ali norte chega na Dinamarca. Chega na Dinamarca, a luz brilha na Dinamarca e ela vira protestante. Por quê? Bem, na época, a conversão ao protestantismo ou ao catolicismo não era como hoje, meus irmãos. Na época, você pregava para reis. E os reis colocavam católicos e protestantes em debates públicos. Aquele que ganhasse o debate, aquela região passaria a seguir aquela religião. E você acha que alguém consegue segurar debatedores como Lutero e os seus seguidores? Foi fácil entrar na Dinamarca e transformar a Dinamarca em protestante. Príncipes reformadores. Olha que legal. Vá para a página 8 da sua revista, sem tirar a mão e os olhos daqui da nossa conversa. Indo na página 8, você vai ver que a reforma da igreja na Dinamarca começou no reinado do sobrinho de Frederico da Saxônia, Christian II. Então, Frederico da Saxônia era quem? Era aquele rei que protegia Lutero. Christian II é esse aqui, ó. Christian II, olha que menino bonito. Aí você mostra para eles. Então, essa parte aqui você vai lendo e vai mostrando o slide. Vai ficar muito interessante. E de grandes simpatias pelo humanismo e ansioso por libertar a coroa do concílio de nobres e clérigos, ele foi atrás de Lutero. Porque uma das grandes metas de Lutero foi separar a igreja do Estado. Então, sua meta era criar uma igreja oficial sob o controle do Estado. Aí, seu sucessor, Frederico I, era favorável à fé luterana e permitiu que Hans Telsen fizesse da Dinamarca o que Lutero fez na Alemanha. Então, Christian começou e Frederico I, olha que menino bonitinho aqui do lado, né? Frederico I estabeleceu a fé protestante na Dinamarca. Vá ver hoje na Dinamarca se os maiores índices de IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, não estão na Dinamarca. Pelo que eu sei, o último crime de homicídio que ocorreu na Dinamarca deve ter uns 3 a 4 anos. Você entendeu o que é esse país? Eu não estou dizendo que hoje ele continua sendo protestante, mas é em razão da raiz protestante que ele se tornou uma das economias mais prósperas do mundo. Tá? Ninguém na Dinamarca quer sair da Dinamarca e quer viver em outro país. Agora, o protestantismo avança e alcança a Noruega. Daí brilha a luz na Noruega. Olha que fantástico, tudo na época de Lutero. Onde é a Noruega, pastor? Você se lembra que a Dinamarca está aqui embaixo? Certinho? Olha a Noruega aí de vermelho. Aí está a Noruega. Ainda existe a Noruega hoje. Olha a Noruega aí. E para que ninguém fique confuso, olha a Noruega aqui. Tá ok? Na Noruega, o cristianismo também foi
estabelecido por uma razão simples. E a Noruega era como se fosse um sub-reino da Dinamarca. Ué, pastor, mas um território tão grande como esse, controlado pelo território pequenininho aqui da Dinamarca, meu amigo, o rei da Dinamarca, o bicho era brabo. Então, o que acontece? Frederico I, que dominava a Dinamarca depois de Christian II, obviamente dominava também a Noruega, tornou a Noruega o quê? Protestante. Ele sucedeu o primeiro, né, o Christian II, tornou a Noruega protestante. E aí o que acontece? Quando surgiu, vamos aqui, para eles. Então aqui está de novo o querido Frederico I, olha aí ele. E depois quando ele foi sucedido pelo príncipe Christian III continuou estabelecendo ali na Noruega o quê? O protestantismo. Ao estilo luterano, todas as igrejas ali eram luteranas e com tudo que Lutero conquistou para o povo alemão, o povo norueguês e o povo dinamarquês também tiveram. Aí é só alegria. Aí é só alegria, né? Agora, também a luz chega na Islândia. Uai, pastor, onde é que está a Islândia? Aí eu vou mostrar para eles, ó. Tá vendo? A Dinamarca, a Noruega aqui. A Islândia lá no cantinho, aquela ilha gelada, 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 gelada. Olha aqui a Islândia. E para não ter dúvida, a setinha falando da Islândia. Então, veja que o protestantismo vai indo para o norte, cada vez mais para o norte. O catolicismo é forte no sul, mas o protestantismo cada vez mais para o norte. E aí chegou na Islândia. Na Islândia, irmãos, nós temos Ernestine, ele é um religioso que estudou na universidade de onde? Chute? Wittenberg. Então, aos pés de quem? Lutero. E aí, quando ele chegou na Islândia, a primeira coisa que ele fez, quando se tornou bispo, me perdoe, eu não achei a foto do Eisnarsen. Eu não achei. Se você achar, inclusive manda para mim, manda no meu e-mail, que eu quero botar na minha lição, mas eu não achei. Muito bem. Ele, ao se tornar bispo, ali na igreja central da Islândia, ele colocou o protestantismo, colocou o luteranismo, e como o rei da Islândia foi o mesmo rei da Noruega, Christian III, tá? Porque eles se casavam com esposa do amigo e tal, acabava dominando praticamente tudo, a luz brilhou na Islândia. E a Islândia é um dos países mais com IDH mais fantásticos do mundo. Pena que lá é frio, meu irmão, pensa no frio, mas é linda, é linda. E, por fim, brilha a luz na Suécia. Pastor, onde é a Suécia? Tá vendo? Pertinho da Dinamarca, pertinho da Noruega, pertinho da Islândia, aí a Suécia. A Suécia ainda hoje existe, e para ninguém errar a Suécia, aí está a Suécia. A capital, Estocolmo, né? Lindíssima a Suécia. Na Suécia, você tem também o mesmo fenômeno. Você tem, em primeiro lugar, Christian II. Christian II, se lembra que foi o rei na Dinamarca que começou? Ele, na sua época de reinado na Dinamarca, 1521, ele também se torna rei da Suécia. Por quê? Por causa do casamento que teve, e aí conseguiu ter o reino ao mesmo tempo da Dinamarca e da Suécia. Mas não deu outra. Simpatizante do protestantismo, do luteranismo, colocou na Suécia ali o seu reino, e ao ser sucedido por Gustavo I, porque quando ele morre, ele é sucedido na Dinamarca por Frederico I, isso. Mas lá na Suécia, quem o sucede é Gustavo I. Não deu outra. Gustavo I é também um grande reformador, tá certo? E ele pegou um dos grandes pregadores, Olavus Petri,
que também estudou em Wittenberg e que também trabalhou com Lutero na Alemanha, trouxe para a Suécia e os os suecos souberam o que era o verdadeiro evangelho e a glória de Deus brilhou. Então veja, vou mostrar para eles exatamente isso. Veja, se lembra que tudo começou na Alemanha, extremamente católica, e que Lutero conseguiu conquistar toda a parte norte da Alemanha? Na medida que o povo alemão vivia feliz, alegre, contente com o protestantismo, porque a vida deixou de ser medrosa, a vida eterna passou a ser algo muito tranquilo, o povo voltou a trabalhar, o povo se sentia gente, o povo era educado, o povo era ensinado, o povo crescia. Meu irmão, olha o que aconteceu. Imediatamente, olha aqui, tá vendo aí, Wittenberg? Você está vendo que a parte norte está de verde? Isso tudo é Lutero e as igrejas luteranas e o protestantismo. Você está vendo a parte laranjada da Alemanha aqui embaixo? Pois é, aqui continuaram os católicos. A França continuou católica. A Espanha continuou católica. A Itália continuou católica. Não sabemos por quê, mas Deus só permitiu o crescimento do protestantismo para a parte norte. Tanto é que atingiu a Suécia, né? A Noruega, a Dinamarca, tá? E depois nós vamos ver o evangelho chegando na Inglaterra, por isso que está vermelho aqui. E você vai ver o evangelho chegando na Inglaterra, a igreja anglicana. E amarelinho a gente vai ver quando chegar João Calvino. Por enquanto, só Lutero expandindo o evangelho. Então, olha que coisa fantástica, fantástica, fantástica. Agora, nós, os protestantes, não vivemos mais escondidos, amados irmãos. Nós não vivemos mais escondidos nas montanhas como os valdenses, nas campinas como os russitas, com os irmãos boêmios. A gente não vive mais escondido, com medo de morrer. Agora a gente tem cidades nossas, a gente tem templos que são nossos, a gente tem os nossos pastores, a gente tem os nossos cultos. Deus levanta extraordinariamente o mundo. Deus levanta extraordinariamente o mundo. E você acha que essa luz para de brilhar aí? Não. Ela brilha cada vez mais até chegar dia perfeito. E ela vai continuar brilhando até chegar o grande dia do Senhor, da sua volta e chegar dia perfeito. Então, a Cristo que fez tudo isso por nós, toda a glória, todo o louvor, toda a alegria, toda a nossa devoção e todo o nosso amor. Porque por Ele, para Ele e por Ele são todas as coisas. A Ele toda a glória eternamente. Amém. Ok? Acho que você será abençoado com esta nova forma de eu ministrar as aulas. Vou colocar à sua disposição todos os slides, vai ir tudo para você. Você coloca no PowerPoint. Pastor, eu não sei como fazer isso. Eu também não sei. Mas você deve ter um jovenzinho na sua igreja com cara de nerd, meio louquinho, né? Como eu tenho aqui na igreja, no caso, meus queridos jovens que mexem com internet e etc. Ele vai fazer tudo para você e a sua escola bíblica dominical será uma bênção. Pastor, não tenho PowerPoint, não tem problema. Eu não tenho como, meu querido pastor, colocar todas as coisas na internet. Não tem problema. Trabalhe com a revista como você puder, mas vá mostrando. É bom ter esse aspecto geográfico. Você vai mostrando a grandiosidade da luz. A luz, tá vendo? A luz tomando toda a parte norte. Amém? E se alguém de vocês tiver um slide a mais, mas não é para ficar escondendo de mim, não. Eu estou te passando tudo. Então manda para mim e manda, pastor, esse slide a mais eu vou usar em
tal hora da lição, para eu usar também. Eu quero usar também, eu quero ser abençoado por você. Eu não quero só te abençoar, não. Você me ajude, por gentileza, porque nós juntos vamos até o céu ensinando a gloriosa palavra de Deus. Ó, que Deus levante entre nós homens cheios do seu Espírito, como foi Lutero, e que o Senhor nos abençoe com toda a graça no seu Evangelho. Começamos a nova revista, eu estou animado, eu estou feliz, a capa é muito linda, né? Que capa maravilhosa, que trabalho bem feito do Eber, né? Eu tô mais do que feliz. Olha que coisa linda, irmãos. Agora, eu aviso aos irmãos o seguinte: não teve como segurar o preço a R$ 7. Não teve como, tá tudo caro. E graças a Deus o preço foi para R$ 8. Pastor, quanto é que cada um de vocês da sede está lucrando com a revista? Nenhum centavo. Nenhum centavo. Quem cobra R$ 8 é o próprio produtor da revista, Pastor Eber. E vá pegar as outras revistas, não tem nenhuma outra com a qualidade dessa. Com a capa dessa, por quê? Porque a gente quer a melhor capa, a gente quer a melhor folha. Pegue outras revistas e compare. Compare. E a gente não ganha um centavo. Mas a gente precisa que você, meu amado pastor, que pegou, entregue para a Izinha, a minha irmã, Geise, pastora Geise, o dinheiro das revistas, por gentileza. Nos ajude nisso. E vamos em frente, porque o Senhor é conosco. Irmãos, eu me sinto alegre em estar com cada um de vós. Eu me sinto feliz, feliz, feliz. Deus vos abençoe, Deus vos guarde, Deus realize em vossa vida tudo aquilo que Ele tem que realizar. E agora nós vamos estudar como é que a luz de Deus brilha cada vez mais forte. Ela um dia vai alcançar a América, por enquanto ela está alcançando a Europa, mas ela vai alcançar a América, ela vai alcançar o Brasil, ela vai nos alcançar. E essa história é muito linda, irmãos. Portanto, bendito seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor a todos. Eu espero que o vídeo sirva. Que Deus vos abençoe. Amém.